visão clara e a palavra liberada. Quando eu não tenho uma visão clara, a minha visão pode apontar para um lugar que Deus não está, mas a minha boca está declarando isso. Eu vou chegar mais rápido em lugar nenhum. Quando eu tenho uma visão clara, mas eu não libero a palavra e não me movo pela palavra da fé, eu vou ser só alguém com uma boa ideia de Deus, ou que recebeu um sonho de Deus, mas que nunca vive a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que há 20 anos fala com você da mesma ideia, mas nunca tirou do papel, ou que recebeu de Deus uma visão para um ministério que nunca aconteceu, ou que está sempre à expectativa de algum romper que nunca se manifesta? Talvez seja alguém que até recebeu uma visão clara, mas ainda não se moveu pela fé. Você entende como que é importante as duas coisas caminharem juntas? Se eu tenho visão, mas eu não caminho, eu sou só alguém com uma boa ideia. Se eu tenho ousadia e disposição para isso, se eu tenho fé para avançar, mas eu não tenho uma visão clara, eu posso estar correndo para um lugar diferente daquele lugar que Deus me chamou para correr. Mas quando a minha visão está alinhada e eu me movo pela palavra da fé, irmão, a palavra de Deus diz que eu vou voar alto como águia. Nós correremos e não nos cansaremos. Que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor. Visão clara é fundamental para você reinar sobre o caos. Visão clara, irmão, faz você não ser sabotado pelos seus sentimentos. Quando tudo diz que você deu errado, você traz à tua memória a visão que Deus te deu, e você não se torna mais refém das vozes da multidão. Você sabe que Deus te deu uma palavra. Vamos ser sinceros, se José se movesse pela opinião da multidão, ele era um fracassado. Se Davi se movesse pela opinião da multidão, ele teria matado Saul. Irmão, se Jesus se movesse pela opinião da multidão, ele teria aceitado o bom conselho de Pedro e teria sido poupado da cruz. A gente não estaria de pé. Existem bons conselhos da multidão, mas nenhum deles se compara a uma boa palavra vinda de Deus. Existem bons conselhos. O problema é que alguns desses bons conselhos estimulam a gente a administrar alguns problemas. Irmão, olha para mim, cuidado com quem respeita demais os seus limites. Eu sou afiado porque eu ando com pessoas que são melhores do que eu em algumas áreas que eu ainda não rompi, que carregam algo que eu não carrego, que já viram coisas que eu não vi, que já viveram em Deus coisas que eu não vivi. Então eu derramo algo que eu tenho sobre eles, eles derramam muito do que eles têm sobre mim. É uma edificação mútua. Então quando o pastor André me exorta sobre algo, eu preciso entender que a caminhada dele é infinitamente maior do que a minha. Ele conquistou o direito de ser ouvido. Os meus pais podem falar sobre casamento, porque são casados há décadas e o casamento deles me inspira. Tem alguns amigos que eu olho os filhos e eu falo, uau, cara, eu queria aprender a criar meus filhos como esse cara cria. Olha que precioso que é o filho dele. Olha a educação que tem a filha dele. Você tem que ser seletivo em quem você para ouvir, irmão, porque a grande verdade é que tem muita gente parando para ouvir quem não tem nada para falar. A gente está falando sobre isso no carro essa semana. Um menino que estava querendo dar conselho para o Sami que sobre filhos, nem filho tem, nem casado é. 10 minutos dando um sermão sobre criação de filhos. Aí alguém no carro comentou, cara, mas o cara nem tem filho. A gente falou, não, é pior do que isso, porque ter filho não te dá autoridade para ensinar sobre criação de filhos. Você primeiro cria o seu filho, quando ele for criado, os frutos vão dizer se você acertou ou não. Ter um filho não torna ninguém mais maduro do que quem não tem. Agora, quando os nossos filhos se tornarem homens, o homem que eles se tornaram vão apontar a respeito da criação que eles tiveram. É interessante porque lá em Abu Dhabi, lá em Dubai, estava conversando com uma família e ele falou, pastor, aqui o meu nome mudou. O meu nome é Flávio, mas aqui eles me chamam, eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos supor que o filho dele seja, sei lá, Patek. Porque é tipo isso assim. E lá, pai de Patek, vamos supor que o termo pai seja Aba, ok? Então meu nome aqui agora é Aba Patek. Eu sou pai do Patek. Se o seu nome for Felipe, vai ser, estou dando só um exemplo, tá? Vai ser Aba Felipe, Aba Cecília. Por quê? Porque eles chamam você pelo nome do seu filho. Então agora eu não sou mais quem eu era, agora eu sou pai do meu filho. Por quê? Porque as pessoas que conhecem o meu filho fala muito a respeito de quem eu sou. Olha isso, irmão. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de... O que é? É o Benício? Foi só falar, hein? E aí, Ben, você tá bem, meu filho? Tá bem? Aí eu lembrei de algo
impressionante o que acontece na Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi mata o gigante, o rei pergunta quem é o pai desse menino. Irmão, ele não pergunta quem é esse menino. A dúvida dele é, irmão, quem é o pai desse menino? Porque ele pensa assim, se esse moleque mata um gigante, imagina o que o pai dele não faz. Você está comigo? Irmão, guarda isso. Guarda isso em nome de Jesus. Pessoas vão ver o que você está vivendo e vão querer saber quem é o seu pai. Irmão, olha a prosperidade desse cara. Irmão, quem é o seu pai? Você vai falar, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Pessoas vão ver os frutos que Deus vai gerar na minha família por obediência e não porque a gente é capacitado para isso. Eu não fui capacitado para pastorear em Miami. Eu não tinha nem a cidadania, nem a imigração e nem a língua. Deus me trouxe de forma sobrenatural. Agora deu para a gente uma autoridade migratória e vai dar em algum momento uma autoridade também da língua. Eu não tinha nada que me capacitasse para liderar uma igreja em Alphaville. Mas Deus, ele é especialista em confundir os que pensam que são, usando os que sabem que não são, e carregam a glória do grande eu sou. Irmão, se você souber quem você é, se você tiver visão clara sobre quem você é, sobre o que Deus tem para você, sobre a palavra que Deus já liberou sobre você, sobre o futuro que Deus desenhou para você, nenhum conselho da multidão vai te fazer desanimar da palavra que Deus já te deu. Você lembra de Neemias? Neemias está lá reconstruindo. Ele fez em dias o que aquele povo não conseguiu fazer em décadas. E chega num momento que não conseguiram pará-lo, não conseguiram distraí-lo, não conseguiram desanimá-lo. E aí então mandam um mensageiro falar com ele. Ei, Neemias, a gente queria conversar com você, desce para a gente conversar um pouco. E Neemias responde o mensageiro: avisa que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. O mensageiro retorna outras vezes com o mesmo convite. E ele recebe de Neemias a mesma resposta. Irmão, olha para mim. Quem tem uma visão clara de Deus não perde tempo discutindo com quem tem uma opinião natural. Guarda isso. Pastor, você não acha que... Não, eu não acho. Pois Deus já me deu uma visão. Eu parei de achar e eu estou me movendo pelo que Ele acha. É melhor do que o que eu acho. Pastor, você não acha melhor? Não, eu até achava, mas Deus falou comigo diferente, é por isso que a gente está se movendo. Pastor, você não acha que a gente precisava? Então, eu também achava, naturalmente faz sentido, mas Deus me mostrou uma visão que é para o outro lugar, e Ele não precisa provar para mim que sabe o que faz, porque eu escolhi deixar Deus ser Deus na minha vida, irmão. Eu abri mão do controle. Você está comigo? Diga amém. E vou finalizar. Uau, 8.400 famílias conectadas. Jesus. Você pode celebrar Jesus. Você pode celebrar cada família que está conectada. Jesus. Verdade, irmão, que a gente usufrui à medida que a gente desperta. Olha para mim, não perde isso, por favor. Se você precisar sair, eu vou terminar em 4, 5 minutos. Se você precisar sair, não tem problema. Mas você que está aqui, olha para mim, não se distrai. Irmão, você só usufrui daquilo que você despertou. Eu recebi essa palavra uma vez e para mim fez muito sentido. Alguém que eu nunca conheci pessoalmente. É uma mulher, é uma influencer. Eu nunca imaginei que ela tinha que Deus usava ela através do profético. Ela mandou uma mensagem no direct e falou: André, tudo bem? Cara, Deus me deu uma palavra para você. E ele disse que as áreas do seu ministério que ainda não foram ativadas são áreas que você ainda não discerniu. E à medida que você for entendendo, Ele vai fazendo. Cara, aquilo foi tão poderoso, porque eu parei para analisar os meus últimos anos e todas as áreas que eu rompi são áreas que eu entendi o que Deus esperava de mim. E todas as áreas que eu ainda não rompi são áreas que eu ainda estou confuso. Deus, eu estou confuso, eu não sei se é isso ou aquilo, eu não sei se é para eu fazer isso, eu não sei se é para eu ir para cá ou para cá. Irmão, à medida que você desperta, você rompe. À medida que você desperta, você usufrui. Um homem que entendeu que a coisa mais preciosa que ele tem é a família, vai parar de perder tempo com qualquer coisa que não seja o principal. Um homem que entendeu que o que tem de mais poderoso na história dele é poder trabalhar e construir algo com Deus, não vai ficar vindo só para assistir um culto. Ele vai querer fazer parte da construção junto com Deus de algo que é maior do que ele. Você percebe que à medida que você vai despertando, você vai usufruindo. Tem gente que pergunta: pastor, por que você
prega com tanta paixão? Porque um dia eu entendi que alguém pode estar me ouvindo pela última vez, no meio de uma multidão com 8.400 pessoas. Se tiver pelo menos 2 pessoas por média em cada casa, a gente está pregando hoje para 16 mil pessoas. E eu tenho certeza que talvez nessas 16 mil pessoas, alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Então essa clareza traz para mim um entendimento, e por isso eu preciso queimar como se fosse a última vez, porque vai ser para alguém. Você está comigo? Diga amém. A clareza, irmão, faz você ser mais intencional, mais apaixonado, mais intenso. Faz você se mover menos por opiniões alheias, menos por circunstâncias externas. Você não é mais refém daquilo que está ao teu redor, porque você carrega uma palavra de Deus. Deus já me comunicou algo e eu me movo por aquilo que Ele me mostrou. E não importa o que dizem, o que pensam, o que se levanta. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Olha que forte isso, irmão. A glória de Deus é ocultar certas coisas, e tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, olha para mim, eu vou terminar aqui. Por que Deus não deixa tudo tão claro para todo mundo? Porque a dinâmica que Ele quer estabelecer é de intimidade e relacionamento. Tem coisas que Ele revela para toda a criação. Tem coisas que Ele revela só para a multidão que está perto. Tem coisas que Ele revela só para os discípulos que estão ao lado. Tem coisas que Ele revela só para os amigos. A palavra de Deus diz, olha que poderoso isso. Deixa eu achar qual que é o versículo. João 15:15, Ele diz: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Mateus 13:10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Senhor, por que você fala através de parábolas? Nem todo mundo entende. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Sabe o que é interessante? Eu vou finalizar aqui. A banda pode subir. Sabe o que é interessante, irmão? À medida que eu caminho com Deus, Deus me revela algo além. Porque Ele sabe que eu estou com fome, eu estou pronto para ouvir os segredos que Ele quer compartilhar. E eu caminho mais, Ele fala mais. Eu mergulho mais, Ele derrama mais. E eu busco mais, e Ele me entrega mais. E eu me quebranto mais, e Ele transborda mais. É por isso, irmão, que tem gente que tem 1 ano de jornada de fé e está vivendo coisas que tem gente que está há 20 anos caminhando com Deus e ainda não viveu. Sabe qual que é um princípio da miopia? A miopia, você já conheceu alguém que você até achou que a pessoa era antipática, depois de algum tempo você descobriu que ela era míope? Alguém se identificou aqui, ó. Alguém? Você fala assim: cara, passei por você, você nem falou comigo. E falou: mano, eu nem vi. Alguém já viveu isso? Por que isso acontece? Porque é uma característica de você até enxergar, mas não consegue discernir o que está enxergando. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que está míope na fé, porque você até consegue enxergar que Deus está aqui, mas você ainda não discerniu o que Ele está fazendo. Você consegue até enxergar que Deus tem algo para esse ano, mas você ainda não conseguiu discernir o que Ele tem para você. Você consegue até enxergar que Deus está fazendo uma coisa nova, mas você não consegue ainda discernir o que Deus está fazendo. Irmão, a palavra de Deus tem um versículo que eu acho tão poderoso. Ele diz assim: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? Irmão, Deus está fazendo uma coisa nova no meio do povo, está gerando uma fonte de água doce no meio do deserto, e ainda assim tem gente que ainda não entendeu que Deus está gerando uma nova estação. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, man. Até a próxima. Valeu, man.